Olá pessoal, voltei aqui com a terceira e última parte do vídeo para falar sobre o caso dativo. Espero que vocês tenham entendido os outros dois vídeos. Quem chegou nesse vídeo aqui, por favor, veja primeiro os outros dois vídeos para poder dar continuidade nesse vídeo aqui de número 3, a terceira parte do dativo, certo? Então vamos ao que interessa. Vamos lá, vamos começar. Aqui vamos para mais exemplos, quando nós podemos utilizar o caso dativo. Após verbos do dativo, então existe uma porcentagem de verbos que sempre estarão no caso dativo. A maior parte está no caso acusativo e uma pequena porcentagem no dativo. Então isso vocês vão aprendendo com o tempo, estudando. Vocês precisam sempre estar pesquisando para saber quais verbos sempre vai reger o caso dativo. Então, vocês podem estar fazendo uma pesquisa para poder saber quais são esses verbos. Aqui, eu tenho a frase Ich vertraue dir. Então, eu confio em você. O ich é o sujeito da oração, sujeito é igual ao nominativo. Né? Se eu confio em alguém. Esse verbo aqui ele me pede o caso dativo, tá? Ele é o verbo. Eu confio em você. O dir, ele está no caso dativo. Então, dativo se escreve dessa forma, naquela tabelinha que eu dei pra vocês. Então, vocês dão uma olhadinha aí, tá bom? Então, aqui nós temos mais um exemplo, tá? Com o verbo antworten, que é o verbo responder. Então, esse é um verbo que também rege o caso dativo, tá? Como eu falei antes, o que rege o caso dativo são os verbos e as preposições. Então, esse é um dos verbos que regem o caso dativo. Então, o ir é o sujeito da oração, sujeito igual ao nominativo. Aqui é o verbo. Então, se esse verbo ele rege o caso dativo, então aqui o homem tem que estar escrito no caso dativo. Homem é masculino, der Mann. Mas, como ele está no caso dativo, então o masculino dativo vira dem. Então, eu respondo o homem. Então, se eu respondo a alguém e o verbo está me pedindo utilizar o caso dativo, ok? Vamos para mais um exemplo. Então, aqui nós temos mais um exemplo onde o verbo vai me pedir o caso dativo, que é o verbo zeigen, mostrar. Então, ich zeige dir mein neues Auto. Então, eu vou mostrar para você o meu carro novo. Quem mostra algo a alguém, ok? Então, ich é o sujeito da oração, sujeito é igual ao nominativo. Zeige, no infinitivo zeigen é o verbo. Esse verbo aqui me pede para utilizar o caso dativo. Então, eu vou mostrar para você, aqui vai estar no dativo. Você no dativo. E você no dativo não se escreve du. Ich zeige du. Não pode escrever du, porque du é caso nominativo. Caso nominativo é du. Caso acusativo é dir. E o caso dativo é o dir, por isso que eu tenho dir aqui, porque eu estou me referindo ao caso dativo. Mein neues Auto está no acusativo. Então, eu mostro alguma coisa, essa alguma coisa no acusativo, was. O que eu mostro? Né? Was. Então, eu mostro o meu carro novo. Então, esse é acusativo.
E a quem eu mostro, tá? Dir, a você. Então, aqui tem que escrever a você, no caso, dativo. Galera, agora nós vamos fazer um pequeno teatro para simular uma conversa onde eu vou utilizar o caso dativo. E o meu marido vai ser a minha cobaia nesse teatro, ok? Espero que gostem. Hallo Baby, was machst du? Hallo, ich bin am Bier trinken und Schach spielen. Ja, Keine Zeit. keine Zeit. Nein. Ich habe etwas für dich. Ja, was? Ich schenke dir. Was? Oh, Das ist für dich. Nicht lustig. Das ist auch für dich. Ei, Scheiße. Zum Putzen. Hey Dieter, es hat noch Staub dort. Ja, hier noch. Du musst gut putzen. Okay. Sie ist eine nette Frau. Sie hat mir das geschenkt. Então aqui nós vamos para outros exemplos onde existem preposições fixas que sempre que tiverem essas preposições em alguma frase, sempre vai reger o caso dativo. Não importa se o verbo é transitivo, se o verbo é intransitivo, como eu já falei antes. Não importa qual tipo de pergunta você consegue fazer na frase, não importa nada. O que vai reinar são as preposições, essas aqui. Sempre que tiver aus, bei, mit, nach, seit, von, zu, gegenüber, sempre vai reger o caso dativo. E como eu falei antes, em outros vídeos eu trarei exemplos de preposições que vocês podem usar tanto no dativo quanto no acusativo. Depende de como a frase está escrita. Mas aqui vamos ao exemplo. Ich komme aus Brasilien. Eu venho do Brasil. Então, o ir é o sujeito da oração. Sujeito é o nominativo. Komme é o verbo. Aus Brasilien eu sei que já está no dativo. Por quê? Porque o aus sempre vai reger o caso dativo. Então, aus Brasilien está no dativo. Agora aqui é uma outra frase. Ich komme aus der Schweiz. Eu venho da Suíça. A maioria dos países, quando vocês falam, eu venho de algum lugar, eu venho de algum lugar, eu venho do Brasil, ich komme aus Brasilien. A maioria vocês usam o aus. Só que existem algumas exceções de alguns poucos países que você tem que usar o artigo. Por exemplo, Suíça, ele é feminino. É die Schweiz. Ele é feminino. Então aqui, eu venho da Suíça. Ich é o sujeito da oração, sujeito igual a nominativo. Komme é o verbo. Deixa eu fazer um traço aqui. Tá? O aus, ele tá me indicando que daqui pra lá vai ser o nominativo. Ou vai ser o dativo. Eu sei que a Suíça, ela é uma das exceções que se usa o artigo. Ele é feminino, die. Só que como essa frase, ela está no dativo, então, no dativo, o dativo feminino é der, por isso que aqui é der. Ich komme aus der Schweiz. Por isso que está escrito dessa forma. Então, aqui eu tenho mais uma frase onde eu uso uma preposição do caso dativo, mit. Então, sempre que eu tiver o mit, eu vou ter uma parte aqui escrita no dativo. Ich fahre gerne mit
dem Bus. Quer dizer que eu gosto de ir de ônibus, eu gosto de andar de ônibus, ok? Então aqui, o ir é o sujeito da oração, sujeito é igual a nominativo, fahren é o verbo, mit é a preposição do caso dativo. Então vocês já sabem, aqui é dativo, eu estou usando uma preposição fixa do caso dativo, então aqui eu tenho que escrever no caso dativo. Então, Bus, ele é masculino, der Bus, masculino. Mas como eu estou fazendo uma frase no caso dativo, o der vai virar dem, por isso que é dem Bus, ok? Então, próximo exemplo. Outro exemplo aqui, usando uma preposição do dativo, o zu. Então, sempre que eu tiver o zu na oração, teremos então o caso dativo. Então, vir é o sujeito da oração, sujeito igual a nominativo, o fahren é o verbo, tá? Quer dizer que nós vamos dirigir para a escola, nós vamos para a escola. Então, se o zu é uma preposição fixa do caso dativo, Universität vai ser der Universität. Universität é feminino, die Universität. Mas no caso dativo, feminino, não é mais die, vira der. Por isso que está escrito der Universität. Mais um exemplo. Então aqui, mais um exemplo com mais uma preposição fixa do dativo, que é o bei. Meine Schwester wohnt bei mir. A minha irmã mora comigo. Então, meine Schwester é o sujeito da oração, sujeito igual a nominativo. Aqui é o verbo. Como aqui é a preposição do caso dativo, então eu tenho que usar o mir. Eu não posso escrever meine Schwester wohnt bei ich. Não posso usar o ir, porque o ir é o caso nominativo. Também não posso usar o mir, porque o mir é do caso acusativo e eu tenho que usar o caso dativo. Mir, certo? Mais um exemplo. Então aqui nós temos uma outra frase. Eu vou ler primeiro a frase para vocês. Seit letztem Jahr arbeite ich im Restaurant. Eu escrevi restaurante em português. Ok. Desde o ano passado eu trabalho no restaurante. Então, aqui eu tenho a preposição seit, que é uma preposição fixa do dativo. Então, sempre que eu tiver a preposição seit, então aqui vai reger o caso dativo, ok? Então, aqui a preposição. Letztem Jahr. Vamos fazer aqui. Letztem Jahr está no dativo. Eu vou apagar aqui em cima para ficar melhor, porque esse aqui é o último exemplo que eu tenho aqui da lista. Então, letztem Jahr é dativo, por causa do seit. Então, desde o último ano, então, letzt se escreve assim. Letzt, desde o último ano. Mas aqui ele vai ter que ser conjugado, ele vai ter que ter a terminação do dativo. Um EM. Porque Jahr é neutro, das Jahr. Mas, no caso dativo, o das Jahr, ele vira dem.
caso dativo, vira dem e ar. Não é mais das e ar. Por isso que aqui nós temos que ter a terminação EM. Deixa eu fazer mais bonitinho aqui. Nós não podemos escrever Zeit, letzt e ar. Não. Nós temos que colocar a terminação aqui para indicar que ele está no caso dativo. E qual é essa terminação? É essa terminação aqui, EM. Pronto, agora a frase está correta. Seit letztem Jahr. Arbeit é o verbo. Certo? O ir é o sujeito da oração. Sujeito é igual ao nominativo. Aqui eu consigo fazer pergunta. Aonde eu trabalho? Vou. Eu consigo fazer a pergunta com vou. Vocês lembram que sempre que eu consigo fazer a pergunta com vou, meu marido está abrindo a porta para querer sair na filmagem. Tchau. Vai correr? Não, ok. Ele vai para a escola. Bom, então aqui é o seguinte. Aqui eu consigo fazer pergunta com vou. Aonde eu trabalho? Vou. Então, sempre que eu consigo fazer a pergunta com vou, também vai estar no caso dativo. Então, aqui, nessa frase, eu tenho dois dativos. Im Restaurant também é dativo. Restaurant é neutro, das Restaurant. Mas, no dativo, ele vira dem. No dativo, restaurante é dem, com EM. Aí, por que aqui tem im? Porque eles fizeram uma junção do in com o dem. Então, in mais o dem virou im. Por isso eles colocaram, por isso que a frase está escrita dessa forma, im restaurant. Mas, como eu já falei antes, se vocês quiserem, vocês podem falar a frase completa. Seit letztem Jahr arbeite ich in dem Restaurant. Mas se vocês quiserem abreviar, vocês podem usar apenas o im, que a frase também vai estar correta. Bom, então esse é o último exemplo dessa parte. E é isso aí, pessoal. Finalizando o assunto dativo, espero que vocês tenham entendido tudo. Caso não tenham entendido, caso tenha restado alguma dúvida, podem escrever nos comentários, tá? Podem perguntar. E se vocês gostaram, dê um like, ok? Se não são inscritos, se inscrevam no canal. Ative o sininho das notificações para toda vez que eu postar um vídeo novo, vocês receberem as notificações, ok? Bom, então é isso. Valeu, galera. Beijo, beijo. Até a próxima. E fiquem com Deus. Tchau, tchau.